Aqui a pergunta é: como praticar atenção plena no dia a dia? Reparem a pergunta. A pergunta é como, ou seja, de que forma, de que maneira. Isso é o mesmo que perguntar qual é a técnica. Notem uma coisa importante aqui. Quando tratamos com você, é possível que algumas pessoas usem, talvez com um outro sentido. Aqui nós estamos colocando de uma forma muito específica essa expressão. Estamos falando de uma presença plenamente clara, plenamente objetiva da experiência. Temos que ter uma aproximação aqui nova a respeito desse assunto. Não se trata de uma técnica, de um método, de uma prática, e sim de um modo novo de aproximação da experiência. Esse modo ele é novo. A cada instante ele é novo. É um olhar direto para o que surge, sem a separação entre aquele que vê e aquilo que está ali sendo visto, entre aquele que escuta e o som que está ali surgindo naquele momento. É nesse sentido que usamos aqui a expressão atenção plena. Como se realiza isso no dia a dia? Quando temos uma aproximação desse olhar direto para o movimento do pensador, que é o movimento do pensamento. Para nós, o pensador, ele está separado do pensamento. Aqui estamos enfatizando com você que não existe nenhuma separação entre o pensador e o pensamento. A clara visão desse pensador é a visão do pensamento. Porque não existe qualquer separação. Portanto, aprender a olhar para esse movimento, que é o movimento do eu, que é o movimento daquele que observa, daquele que escuta, desse que está presente aqui na experiência. Notem isso, procurando sempre se separar da experiência. É aqui que está o nosso equívoco. É aqui que está todo o problema do ser humano na vida. Nós temos um modelo psicológico de existência. Esse formato psicológico de ser está firmado na ideia de ser alguém, que é esse pensador pensando, que é esse que escuta ouvindo, que é esse que sente sentindo. Como você olha para um ramalhete de flores? Como você olha para uma árvore? Como você olha para um pássaro? Observe a pergunta. Como é que você entra num contato direto com esse momento dentro dessa experiência? Quando surge isso que está sendo visto ali, naquele momento, você já entra nomeando aquilo, classificando, quantificando. Quando você olha para um ramalhete de flores, você, ao entrar e olhar, de imediato você quantifica, você vê quantas flores tem ali? Ou é só um olhar? Quando você olha para um pássaro, você já, na mente,
repete para si mesmo o nome daquele pássaro. Você já classifica. E se naquele momento mais pássaros passarem ali, diante do seu olhar, você tem a preocupação de contar os pássaros? Repare a pergunta. Notem, você apenas olha. Você não nomeia, não quantifica, não qualifica, não especifica. Você apenas olha. Esse olhar para o que quer que esteja surgindo nesse instante é atenção. Reparem que não há qualquer esforço na atenção. Esse é um ponto importante para ser colocado aqui. Porque quando as pessoas perguntam como praticar atenção plena no dia a dia, é porque elas, no fundo, acreditam que isso requer um esforço, porque é algo muito trabalhoso. E aqui estamos dizendo para você, não existe nada mais natural do que esta atenção. Evidente que é natural quando há algo em você, dentro de um interesse verdadeiro, muito legítimo, para observar, para ficar cônscio daquilo que ali está. Em geral, o interesse em nós é um interesse centrado no eu, no ego, na intenção de obter algo, algum resultado com essa atenção. Então, isso passa a ser uma concentração. Porque, ao mesmo tempo que você tem o interesse de estar atento, de ter essa atenção, há outros interesses dentro de você que brigam com esse interesse. Então, ocorre um processo de divisão, de separação. Então, na verdade, você está diante de um esforço de concentração para ter atenção. E isso não é atenção plena. Compreendam isso. É necessário ter uma aproximação da vida sem esforço, com um interesse real de observar, de olhar. Não pode haver uma divisão. Não pode haver um auto-interesse, repare, por detrás desta atenção. Esse auto-interesse é o auto-interesse do eu, do ego. É por isso que as pessoas têm dificuldade nesta questão da aproximação da verdade sobre a meditação. Porque elas querem se obrigar a meditar, se forçar a meditar, se disciplinar para meditar. Então elas procuram um lugar reservado, se sentam e começam a entrar em uma técnica, em uma prática, em uma disciplina, na repetição de um mantra ou numa técnica de respiração, mas internamente elas estão divididas. Então elas entram numa concentração. Depois de um certo tempo, elas conseguem até aquietar a mente. Mas nesse movimento de disciplina, de técnica, de prática, aqui o que temos dito é que não é real. Aquilo que temos chamado de meditação são técnicas meditativas, são práticas de meditação. Mas não é disso que estamos tratando aqui. Estamos lhe apresentando aqui a real meditação, que é algo tão natural quanto a atenção.
Então, essa atenção plena está presente quando há meditação. Um olhar direto para aquilo que está aqui presente, sem esforço, sem concentração, sem autointeresse, apenas um olhar, no qual não existe julgamento, comparação, avaliação, nomeação, quantificação. Nós temos a presença da meditação. Então, o que é meditação? É se aproximar desse instante com atenção. O que quer que esteja surgindo nesse instante, nesse momento. Você está aprendendo agora a abandonar o antigo modelo de pensamento centrado no eu, no ego, nesse mim. Você está aprendendo a desaprender o antigo e velho movimento egocêntrico de ser alguém nesse instante, na experiência do viver. Isso é meditação. Você não procura um lugar, um momento, um espaço reservado, de preferência silencioso, e coloca lá um mantra ou uma música. Nada disso. É no dia a dia, é no seu viver, momento a momento, tomando ciência do pensamento, se tornando cônscio de cada pensamento, de cada sentimento, de cada emoção, colocando atenção nisso. Não é a atenção com o propósito, não é a atenção com um objetivo, não é a atenção como uma prática, é só atenção. Uma habilidade de olhar para cada momento, para cada instante, sem colocar o eu. Esse eu é aquele que observa a partir de um lugar. Temos colocado isso várias vezes aqui para vocês. Esse observador em nós é aquele que vê a partir de um fundo. E esse fundo é sua experiência, o seu passado. Quando você se depara com um pensamento, você gosta dele. Ou você não gosta. Ele está presente como uma aparição, algo que vem do passado, como uma resposta do cérebro a um dado desafio nesse momento. Notem que é exatamente assim que o pensamento funciona. Você não traz o pensamento aparece como resposta de uma reação que vem do passado, que vem da memória. O movimento do próprio cérebro reagindo a esse instante, a esse estímulo. Quantos anos você tem? Qual é o seu nome? E de pronto o cérebro responde. Ele tem a resposta. Ela é muito rápida. Notem que há um tempo. A pergunta é feita e o cérebro vai buscar. O cérebro vai buscar, não é você que vai buscar. Percebam como é interessante isso. Nós fomos educados, criados, moldados para um formato de pensamento em que nós é que pensamos. Nós é que decidimos o que pensar e o que não pensar. O que não é verdade. O cérebro reage.
É uma reação automática, mecânica, dentro de um processo de tempo que ele precisa para a resposta. Eu pergunto seu nome, a resposta é rápida. Eu pergunto sua idade, a resposta é rápida. Eu pergunto o nome do seu bisavô, a resposta demora um pouco mais. E só pode vir uma resposta se você de fato tiver memória do nome, ou seja, lembrança. Mas o nome do seu pai vem mais rápido, o do seu avô menos rápido e o do seu bisavô bem menos rápido. Ou seja, a presença do pensamento em nós funciona em razão de um movimento de tempo. Portanto, pensamento está presente em você. Algo que vem do passado, que vem da memória, e é tempo. Aprender a olhar para esse movimento, que é o movimento do pensamento, algo que vem do passado, é ter a liberdade de eliminar o tempo, de eliminar o pensamento. Assim, nós estamos descobrindo aqui juntos o que é o fim do tempo, o que é o fim do pensamento, o que é o fim do passado. Então, nós temos o pensamento, que é tempo, que é o passado. Sua condição psicológica de ser alguém nessa identidade, de estar presente dentro da vida, na experiência, se assenta no pensamento. O seu nome, a sua história, tudo aquilo pelo qual você passou, tudo isso é o passado. Aquilo pelo qual você está nesse momento passando será registrado na memória e logo será o passado. Aquilo que você espera do amanhã, veja, é só o passado, é o pensamento na esperança do futuro. Portanto, nós nos movemos no tempo, que é pensamento, que é o passado. A eliminação dessa estrutura é a eliminação do eu, desse mim, desse ego. Então estamos diante de algo novo. Esse algo novo é este algo desconhecido, que não faz parte do pensamento, do tempo e do passado, e que está presente aqui, nesse instante, como sendo a vida, no agora. Assim, a verdade sobre a meditação é que ela é algo agora, aqui. Quando há esta atenção plena. Assim, eliminamos o movimento do tempo, do pensamento, que é o movimento do eu, do ego, desta pessoa que acreditamos ser. Precisamos compreender isso, porque nossas relações com o mundo à nossa volta está acontecendo com base neste eu, que é o passado. Assim, quando me encontro com você, o que está se encontrando com você é o passado, que é esse eu. Não há um encontro real, porque é um encontro do passado. Então, o passado, que é o eu, esse mim, toda essa história, essa memória, esse modelo de pensamento
está tendo um encontro com você. Mas você não é outra coisa a não ser também o passado, o tempo, o pensamento e a memória. Nós não temos uma relação real nesse nível. Compreendam isso. Nossa relação com o outro, nossa relação com a vida, nossa relação com o mundo, a partir deste eu, é uma ilusão, é uma falsificação. Então há uma suposta pessoa presente, ou esta pessoa é só essa imagem, essa ilusória identidade presente. Nossas relações são relações nesse nível. Será possível descobrirmos na vida a vida sem o eu? Sem esse padrão, sem esse modelo, que é pensamento, passado, história, memória. Será possível a vida livre deste eu, deste mim, deste ego, desta imagem? É isso que estamos trabalhando aqui com você. Então, uma aproximação desse instante, sem o eu, é a vida na vida. A palavra aqui é Advaita. Advaita é a não dualidade, a não separação. A ausência deste eu, que acabamos de perceber, ele é apenas um conjunto de imagens, lembranças, memórias, reagindo nesse momento, com base no movimento do próprio cérebro, da própria forma de atuação ou de operação desse mecanismo, desse corpo e dessa mente. Não há um eu presente. Há apenas a ilusão de uma identidade atuando. Atuando em conflito, atuando nesse padrão de comportamento, onde está presente toda forma de violência, de agressão, de dependência, de sofrimento. Esse é o movimento desse centro que é o eu, o ego. Movimento autocentrado, que se move dentro do seu autointeresse. Reparem, tudo isso é condicionamento. É o modelo da humanidade, é o modelo da sociedade, é o modelo da cultura, é o modelo do mundo. É o modelo em que nós fomos educados, ensinados, orientados para viver. Haverá algo além disso tudo? Além de toda essa confusão que o pensamento tem estabelecido em nossas vidas, sustentando essa identidade presente na vida, no viver, na experiência? A resposta para isso é sim. Há uma realidade que é a realidade divina, que é a realidade de Deus, que é a realidade do seu ser, que não tem nada a ver com esse modelo psicológico de ser, com esse modelo de tempo psicológico de ser. Aqui estamos dentro de uma prisão, de uma limitação nesse egocentramento, uma vez que aquilo que prevalece em nossas relações é somente a educação, a cultura,
o movimento de condicionamento que é pensamento que vem do passado. Contato com esse instante sem esse elemento é algo indescritível, inominável, é a realidade deste ser, onde não existe o tempo. Então, olhar para o outro sem o elemento do pensamento, conviver com o outro sem o elemento do tempo, estar numa relação com ele ou com ela, sem tudo isso que o passado representa, que a memória representa, que o movimento do egocentramento representa. Então, estamos diante da presença do amor, da liberdade, da felicidade, desta realidade divina, que é a realidade de Deus. Então, esse contato com a realidade desse momento, sem a ilusão de uma identidade presente, nesse momento, nesse viver, sem todo esse embaraço desta ego-identidade, sem toda esta confusão do eu, do ego, é estar neste poder do agora, nesta liberdade desse poder de ser. Consciência, ser, felicidade. Portanto, ser, consciência, felicidade é a realidade desse divino poder. Agora aqui, nesse instante, se revelando como sendo a realidade de Deus. Aqui nós estamos juntos trabalhando isso com você. Aqui estamos apresentando para você, nesta vida, como realizar isso. Na realidade, como assumir isso que já está aqui. Esta é a verdadeira realização daquilo que já está presente, como sendo sua verdadeira natureza divina. Algo fora do eu, do ego. É isso que a verdade da meditação, e aqui eu me refiro à real meditação, e nós trabalhamos com você isso aqui, em encontros, por exemplo, online. Quero deixar esse convite aqui com você. No final de semana, sábado e domingo, estamos juntos. Aos sábados e domingo. Encontros online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Uma oportunidade singular de investigarmos juntos a verdade daquilo que nós somos. Tomarmos ciência do que é esse poder de estar presente, livre deste mim, deste eu, deste ego. Aqui na descrição do vídeo, o nosso link do WhatsApp, para você participar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e retiros. Fica aqui essa oportunidade para você, lembrando a você que tratamos também desse assunto lá em nosso outro canal, chamado Marcos Gualberto. Estamos aprofundando isso, olhando para tudo isso. Portanto, se faz sentido isso que você acabou de ouvir, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aí botei lá no Google, Advaita Vedanta. Aí o Google explica, o professor dos professores diz, as últimas partes dos Vedas. Aí eu venho aqui e repito para vocês.
Você não precisa estudar os Vedas. Você apenas estuda a si mesmo. Se despe da ilusão do sentido de um eu presente na experiência. Aí